e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 92, 1. Tem ensaio à tarde? Tem ensaio à tarde? Tem. Tim.
Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encham os nossos corações nessa manhã. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, é quem traz segurança e direção para nós nos momentos de aflição, de angústia, no dia da tribulação, quando nós estamos, parece que na escuridão, a paz de Cristo ilumina o caminho diante de nós. Que ela esteja conosco. Que ela seja também com todos os que nos acompanham em casa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo chegue até os corações e os lares de vocês, ficando sempre o convite para que vocês estejam aqui conosco, sempre que possível. Se você está impossibilitado, que Deus te abençoe. E se você puder voltar às 19 horas para mais um culto de louvor e gratidão a Deus, você e sua família são os nossos convidados. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos, e abrirmos juntos as nossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. O contexto vivencial do livro dos Salmos é o culto. Os Salmos, eles nos dirigem, nos elevam a Deus, e há uma sinceridade gostosa no livro dos Salmos. Mas o Salmo 1 nos mostra o primeiro e grande culto de todos nós, de todo homem e de toda mulher. O culto que nós prestamos a Deus não uma ou duas vezes por semana, mas o culto que nós prestamos a Deus desde o dia que nascemos até o dia em que morremos, a nossa vida. Esse culto é aceitável, agradável, e Deus deseja que nós nos ofereçamos a Ele. Então, esse Salmo 1 nos fala sobre esse homem, sobre essa mulher que deseja cultuar a Deus. Vamos ler alternadamente, lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que nos justifica e nos leva de volta a Deus. Louvado seja Deus por sua palavra, que nos limpa para que nós produzamos fruto. Louvado seja Deus por sua graça e misericórdia, que nos tornam justos. Vamos orar a Deus e agradecer por podermos estar aqui. Nosso irmão diácono José Jorge, por gentileza, Zé, nos conduza a Deus numa oração. O microfone vai chegar até o Zé, para que nós possamos participar com Ele. Nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que estamos na Tua casa, na manhã deste domingo, dia dedicado ao Teu trabalho, ao serviço de louvor e de culto ao Teu nome, Senhor, para agradecermos as bênçãos que temos recebido, para convivermos um pouco com os nossos irmãos que professam a mesma fé no Teu nome, Senhor. E é com alegria que estamos aqui para participarmos deste culto. Senhor Deus, com todos nós, não olhes para as nossas imperfeições e permite-nos estar na Tua presença em comunhão com os nossos irmãos nesta manhã. Em nome e por amor de Jesus é que oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Estou aqui, Jesus. Este é o hino que nós vamos cantar durante esse mês. Pedir por gentileza para que o reverendo Donaldo toque a melodia completa, para que nós possamos conhecer melhor. E enquanto nós cantamos este hino, já podemos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, lembrando que Deus ama quem dá com alegria.
favor, queiram se assentar, queridos irmãos. Salmo 127 fala sobre um Deus que está acima das nossas expectativas. Muitas vezes nós queremos conduzir as nossas vidas, resolver as nossas questões, à nossa maneira, do nosso jeito humano. Mas nós somos lembrados pela palavra de Deus que Ele, o nosso Senhor e Rei, está acima das nossas expectativas. Quando nós não podemos, Ele pode. Quando nós não vemos saída, Ele nos conduz para uma saída. E esse salmo nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Família, herança, a presença de Deus que edifica. Quais são as coisas mais importantes na nossa vida? O que tem ocupado o nosso pensamento, os nossos dias? Como nós temos conduzido? Como nós temos tocado a nossa casa? O Senhor quer participar. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Como é gostoso saber que apenas priorizar o que Deus prioriza já é suficiente para nós. Como é bom saber que Ele cuida de nós. E que ainda que nós não vejamos a luz no fim do túnel, o Senhor nos carrega no colo até a saída do túnel. Vamos buscar esse Deus em oração silenciosa. Certamente você tem no seu coração tristezas, dúvidas, aflições. Deus quer ouvir a sua voz. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem, enquanto oram, enquanto esperam, enquanto descansam. Deus tem preparado planos e sonhos para nós e para as nossas famílias. Vamos buscá-lo em oração, confessar os nossos pecados e deixar que o seu amor cubra a nossa vida e os nossos lares. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Senhor nosso Deus, Pai Santo, de amor e misericórdia. Como é bom saber que nós podemos descansar em Tuas mãos. Como é bom saber que os nossos esforços humanos não são a última palavra para as nossas crises e dificuldades.
mas que acima de tudo, e principalmente sobre os nossos lares, mulheres, maridos, filhos e filhas, o Senhor nos abençoa, reina, cuida. O teu amor é tão completo, ó Deus, e nós muitas vezes fraquejamos por não nos apegarmos mais nele. Perdoa-nos, ó Deus, como nós somos pequeninos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Levanta-nos, ó Deus, do lugar onde caímos. Perdoa os nossos pecados. E abençoa-nos, por amor do teu nome, com a tua presença. Senhor, queremos nos lembrar dos enfermos da nossa igreja. Pedir que o Senhor os abençoe, ó Deus. Que o Senhor use cada médico, cada pessoa que está ao redor deles, para revelarem ali o cuidado do Senhor. Não os deixe sentirem sozinhos, ó Pai. Que eles sintam sempre a tua companhia, presente, constante. Também oramos pelo nosso país, ó Deus, nesse período onde escolhemos os nossos governantes. Pedimos a tua luz, ó Pai. Mas acima de tudo, pedimos que o Senhor faça a tua vontade no nosso país. Seja quem for o governante, ó Deus, sejam eles quem forem. Pedimos que o Senhor coloque no coração deles temor do Senhor, para que façam um bom trabalho em administrar os recursos desse país, para o bem do povo, para o bem daqueles que vivem aqui. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, tu conheces cada coração, cada oração. O Senhor nos ouve porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ouve porque o Senhor vive e reina. Pedimos que o Senhor responda cada oração, segundo a tua boa vontade e segundo o teu governo sobre nós. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Ainda nesse espírito de oração, de adoração, vamos ouvir o nosso coral.
Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez juntos para a nossa meditação nessa manhã, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Lucas 13, de 6 a 9, nos diz assim a palavra do Evangelho de Cristo. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração, através da Tua palavra. Ensina-nos. Pedimos que o Teu Espírito Santo tire do nosso interior toda distração e tudo aquilo que quer nos impedir de ouvir e obedecer. Ajuda-nos, Senhor, por amor do Teu nome. Amém. Jesus ensinava os seus discípulos através de parábolas. Algumas parábolas eram difíceis de serem compreendidas. Por isso, o Senhor Jesus, para os seus discípulos, ensinava realmente o verdadeiro sentido delas. Mas em alguns momentos, mesmo com esse ensinamento claro, em particular, algumas parábolas ficavam encobertas ao entendimento deles. Essa parábola, ela não era muito estranha aos ouvidos dos seus discípulos judeus daquele tempo. Desde os tempos antigos, os profetas usavam a analogia da vinha para falar sobre o povo de Deus. A vinha era Israel, o profeta Jeremias, o profeta Isaías e outros profetas usaram a figura da vinha para descrever o Israel de Deus, o povo de Deus. Era comum, no meio de uma vinha, você plantar uma árvore frutífera para o seu próprio alimento. Uma árvore que desse frutos, para que enquanto você, andando por ela, verificando como ela está, pudesse se alimentar. Geralmente uma árvore especial, plantada pelo próprio dono. Pelo jeito, o dono daquela vinha gostava de figos e plantou uma figueira no meio da sua vinha. E durante 3 anos ele foi procurar fruto nela e não encontrou. Decepcionado, ele chega ao cuidador da vinha, mais do que um funcionário. Naqueles tempos, seu filho. E diz para ele: essa figueira não dá fruto, já é o 3º ano seguido que procuro fruto nela e não encontro. Nós não podemos desperdiçar terra, nós não podemos ser irresponsáveis com a vinha. Corte essa figueira. Aquele cuidador carinhoso da vinha diz: meu senhor, me deixe cuidar mais um pouco dela, escavar em volta, adubar. Ano que vem o senhor poderá voltar.
E se não encontrar fruto, tudo bem. Mas por agora, me deixe cuidar dela. Que analogia fantástica sobre o reino de Deus. Como Jesus era um mestre sem igual e maravilhoso. Nós sabemos que o plano de Deus é que o seu Israel seja muito maior do que apenas uma nação política. Nós sabemos hoje, pela graça de Deus que nos foi concedida, que essa vinha é muito maior do que apenas aquele Israel político. Nós fazemos parte dessa vinha. A igreja de Cristo é a vinha de Deus. É o terreno onde Deus está e trabalha. A vinha somos nós, sou eu e você. Israel, hoje, é a igreja, a nova vinha de Deus. Nós sabemos que, fazendo parte dela, portanto, somos privilegiados. Porque Deus nos acolheu. Nos acolheu na sua fazenda. Nos acolheu no seu cultivo. E isso é um privilégio. Mas, uma vez acolhidos, também temos responsabilidades. E essa parábola nos ensina sobre isso. Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que essa vinha tem um dono. Um dono. Deus é o dono da vinha. Tudo o que está nela pertence a Ele. Tudo o que está plantado nela tem um propósito. Parece um princípio muito básico para nós, cristãos, não é verdade, irmãos? Observarmos que a igreja tem um dono e que Deus é o seu dono, o seu rei. Mas é importante nos lembrarmos das coisas básicas. Porque parece que, às vezes, alguns homens querem tomar as rédeas e pensam que são os donos da igreja. Deus é o Senhor da vinha, não o homem. Talvez assistindo alguns programas de televisão ou escutando algumas mensagens no rádio, você tenha identificado um discurso assim: homens que pensam que são os donos da igreja. Para começar, não existe mais de uma vinha, existe apenas uma. Deus permitiu que nós nos dividíssemos em denominações por causa das nossas diferenças, por causa das nossas divergências, por causa da dureza do nosso coração. Nós temos placas de igreja. Deus, Ele não vê a sua igreja dividida. O corpo de Cristo não está rachado, não está mutilado. Existe apenas uma vinha, existe apenas uma igreja militante sobre a face da terra, que vai, na força do Espírito Santo, perseverando dia após dia, até a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Desde sempre para sempre, esse foi o plano de Deus. Em alguns momentos é preciso tomar algumas atitudes drásticas, como por exemplo, na Reforma Protestante, para a preservação desse corpo, do bom andamento desse corpo. Isso não significa que a igreja se dividiu, pelo contrário. Significa que a igreja continuou, porque ela sempre existiu. Quando alguém se levanta para dividir o corpo e funda uma igreja achando que é o dono, ele está pecando. Porque existe apenas uma vinha, e essa vinha já tem um dono. Cuidado. Cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado para quem nós prestamos ouvido e por quê e por qual motivação estamos congregando, fazendo parte de uma comunidade. Ter diferentes dons, sermos diferentes não é uma coisa ruim, é uma coisa boa.
Mas nós precisamos nos lembrar que apesar da diversidade, nós temos um só Senhor e Rei. E que assim seja para todos sempre. Segundo lugar, segundo princípio que essa parábola nos ensina, sendo Deus o dono, Ele pode cobrar vitalidade. Ele pode e certamente cobrará vitalidade. Depois de procurar a figueira e não encontrar nela fruto, ele percebeu que havia ali um perigo. O perigo de ceder irresponsavelmente terra a uma árvore, a alguém que deveria frutificar. Deus pode vir até a sua igreja para cobrar frutividade. Porque Ele é o dono dela, Ele tem esse direito. Mas o que é o fruto que a igreja deve dar? Essa parábola nos faz pensar nisso também. A ausência do fruto nos faz pensar o que ela deveria produzir então. Na parábola é óbvio que uma figueira deveria produzir figos. Deveria ser óbvio para nós também qual é o fruto que a igreja deve produzir. Mas o apóstolo Paulo nos ajuda em Gálatas 5:22 a pensarmos com mais carinho sobre isso e a ver com amor. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que Deus quer ver no nosso meio. Ele pode e certamente virá nos cobrar pela falta deles. Para aqueles que acham que essa parábola não é suficiente para justificar isso, peço que abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Para que nós olhemos com bastante atenção e entendamos qual é a gravidade disso. Mateus 25, 31 nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá:
Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto fala por si só, queridos. Ele complementa por si só aquela parábola. Alguns crentes filosofam sobre como frutificar. Ora, não tem segredo. É simples. É básico. É como um grão de mostarda. É amar. É levar um pouco de alegria e paz ao que sofre. É ser paciente, longânimo, bondoso com aquele que precisa de perdão. É mostrar bondade ao que precisa. É ser manso com os seus irmãos e dentro do seu lar. É ter domínio próprio com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Na fila do banco, na fila do mercado, no trânsito. Nós temos oportunidades diárias de frutificar. Nós precisamos nos lembrar que por ser o dono da vinha, Deus pode cobrar vitalidade de mim e de você. Pastor, então eu vou para o inferno porque eu não tenho frutificado. Tem gente que se identifica com aquele texto de Mateus 25 e fica muito preocupado, né? Mas nós temos uma boa notícia nessa parábola também. Terceiro e último princípio para o nosso coração. O viticultor, o filho do dono da vinha, ele acredita em nós. Ele nos ama. Nos ama profundamente. Ele é paciente. Ele é bondoso. Ele sim é longânimo. O modelo do fruto. O fruto que satisfaz a fome de Deus é Jesus. Nele nós temos novas chances, esperança. Quando Ele olha para mim e vê que não tenho sido fiel, quando Ele olha para mim e vê que eu tenho sido irresponsável com o seu reino, com a sua vinha, com o que Ele veio nos oferecer, quando Ele olha para mim e vê que eu tenho ocupado inutilmente a terra no reino dele, pacientemente Ele cuida de mim, escava ao meu redor, me aduba, nutre as minhas raízes. Ele faz isso através do seu Santo Espírito, pela sua santa palavra. Ele cuida de nós. Quando nós oramos, buscamos a sua presença, nós aprendemos a amar, a nos perdoar uns aos outros, a dar novas chances uns aos outros, a aliviar a dor daquele que sofre, a olhar com compaixão aquele que está à nossa volta, porque Deus não precisa da nossa compaixão, Deus não precisa da nossa misericórdia, Deus não precisa de um pouco dos nossos recursos, Ele não precisa de nada disso. Quem precisa são os nossos irmãos. Por isso ele diz, quando te vimos, lembrando que Jesus veio, Mateus 25, na sua majestade e na sua glória. Eles olham e dizem, como alguém como você precisou que eu te desse roupa, comida, bebida e tivesse misericórdia de você? Quando deixasses de fazer a um desses pequeninos, a mim deixasses de fazer. Ele continua acreditando em nós. Ninguém vai para o inferno. Ainda. Com certeza uma marca sobre aquele que conhece o dono da vinha e o seu viticultor é que certamente ele produz fruto. A parábola não tem um desfecho completo, aparentemente, não é verdade? Não sabemos o que aconteceu. O leitor desavisado que lê pela primeira vez, continua, vai para o próximo texto, diz, mas e aí? E no ano seguinte? Encontrou ou não encontrou fruto?
amados, pela experiência em amar do cuidador da vinha, pelo seu certeiro resultado de trabalhar, pelo seu cuidado amoroso, nós podemos dizer sem medo de errar, sim. No ano seguinte, ele encontrou fruto na figueira. Improvável que isso acontecesse. Quem aqui já plantou uma árvore sabe disso. Uma árvore que não dá frutos. Depois de 3 anos, frutificar, só um milagre. E é isso mesmo. Só um milagre. Que Deus nos ajude. Que Ele seja por nós. E que nós abramos os nossos corações para o trabalhar amoroso e perseverante do viticultor. E quando o Senhor vier procurar fruto em nós, que Ele encontre. Que Ele encontre. Vamos já nos recolher em espírito de oração para que possamos participar da mesa do Senhor, onde todos são convidados a participar da vida do Senhor. E o coral nos ajuda a nos prepararmos também para esse momento.
Quero convidar os presbíteros da igreja que venham até aqui à frente, para que nós possamos cumprir o mandamento do sacramento do nosso Senhor Jesus Cristo. Convidar também o reverendo Bezaliel para nos auxiliar na distribuição dos alimentos. Nosso irmão Josafá também, se puder nos auxiliar aqui. Nosso irmão também, presbítero, José Jorge, por favor, nos ajudar na igreja presbiteriana. Uma vez presbítero, presbítero para sempre. 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A palavra de Deus não nos desanima da participação da mesa de Deus, da mesa de Cristo. Pelo contrário, quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele diz: examine-se e coma e beba. Ela nos motiva ao arrependimento, a olhar para dentro e perceber o que precisa ser mudado, transformado. E por que essa é uma hora propícia para isso? Porque o corpo e o sangue de Cristo é quem nos dão forças para vencer diariamente as lutas e sermos transformados. É a imagem e semelhança de Cristo que nós somos transformados diariamente. Portanto, todos aqueles que estão em plena comunhão com uma igreja evangélica, foram batizados nela, são convidados a participar conosco desse momento. Enquanto nós recebemos o primeiro elemento, nós vamos também cantar o hino que nos foi proposto. Venham em graça.
Tomai e comei, disse o Senhor Jesus, este é o meu corpo que foi partido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. Todos aqueles que tomaram do pão são convidados a também tomar do cálice, enquanto cantamos este outro hino. O Senhor Jesus também disse: tomai e bebei, este sangue, este cálice, não é um cálice comum, é a nova aliança no meu sangue. A antiga não foi anulada, a antiga cumpriu o seu propósito. Esta é a nova aliança, aliança no meu sangue. Tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Vamos ouvir mais uma vez o nosso coral.
Irmãos e irmãs, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a consolação, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de vós e sobre vós permaneça hoje e até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo e para todos sempre. Amém. Nós queremos desejar muitas bênçãos aos nossos visitantes. Você sinta-se à vontade. Aqui é a casa do Pai, a sua casa também, é a nossa casa. Lembremos de orar pelos nossos irmãos que estão no acampamento, no encontro de famílias, que Deus também fale muito aos corações deles. E Deus também quer continuar falando aos nossos corações agora, nas várias salas de escolas dominicais, de escola dominical que nós temos aqui no nosso prédio. Certamente há uma sala especial para você. Deus abençoe.